Bom dia, pessoal de casa. Vocês estão ouvindo o prof? Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dar um sinal? Sim ou não? Ah, obrigada, Gabi. Tá me ouvindo? Sim. Então tá bom. Amores, bom dia a todos, queridos. Ai, que saudade que eu estava de vocês. Tem muitos aqui que a prof faz tempo que não vê. Tão bom. Ai, que vontade, dá vontade de abraçar, mas é uma vontade que, assim, tem que ter essa vontade e logo passar, né? Praticamente isso. Fala. Ah, não, só uma garrafinha. Queridos, atenção. Então, bom dia, pessoal daqui. Bom dia, meus queridos de casa. Só o Gabriel indo se ajeitar. Oi, meu amor. Tocou? Queridos, hoje eu conversei com a coordenação. A nossa avaliação aberta, ela vai valer 8 pontinhos, tá? Ela vai vir com realmente questões discursivas, tá? Mas vai ser bem tranquilo, não vai ser estressante, não vai ser nada assim, tá? Não se desespere, não é o meu objetivo, não é esse. Mas eu preciso complementar com 2 pontinhos. Essa complementação eu vou fazer hoje, tá? Pedir autorização a ela, vou fazer hoje. Vocês, né, o terceiro ano em si, nós saímos realmente na linha da história da arte, nas artes visuais, da pré-história até o contemporâneo. Então, eu já conheço, no caso, vocês, né, já permearam toda essa história da arte, essa linha cronológica. É claro que eu não vou pedir a vocês hoje para você descrever cada período com data, principais características, artista do movimento, não é isso, tá? Mas eu gostaria de tudo que nós trabalhamos na arte vamos pensar, né, até a aula passada nós falamos sobre música, tá? Na aula que vem nós vamos continuar falando sobre música. Mas tudo que nós aprendemos na história da arte, o que eu gostei, o que eu preciso fazer uma composição, tá? Eu preciso produzir algo. Essa composição eu preciso olhar e identificar. E o pessoal de casa, o que a Pro vai fazer? Vocês vão me entregar semana que vem quem é do presencial e quem é 100% online, é o mesmo esqueminha. Me manda pelo WhatsApp. Certo? Ok? Quem é 100% online, quem não vem para a escola. Agora, quem é presencial, me entrega semana que vem. Tá? Eu vou entregar as folhas de sulfite. Você vai pensar, não, então, só para a gente fazer um resgate, tá? Então, eu venho da pré-história, arte egípcia, arte grega, arte romana, daí eu entro na Idade Média, daí o domínio da Igreja Católica, daí eu vou para o Renascimento, a ciência, a descoberta de muitas teorias, não só no desenho, mas como um boom, né, científico aí. Aí depois do Renascimento, eu já venho com o Barroco, né, vem à tona novamente o sentimento, a emoção, até o exagero. Depois do Barroco, eu já venho novamente, né, aquele choque de realidade, não, eu preciso colocar meu pé no chão. Daí a gente vem com o realismo, traz à tona questões sociais na pintura, daí eu venho com o romantismo, vem emoção novamente, daí, depois do Barroco é o neoclassicismo, tá? Eu venho com a influência da antiguidade clássica, ok? Depois eu venho o romantismo, aí o romantismo é emoção novamente, pensar romantismo, Delacroix, liberdade guiando o povo, neoclassicismo, a morte de Marat. Depois o romantismo, o realismo, pintura social, onde as classes menos favorecidas eram retratadas. Depois do realismo já vem o impressionismo. Porque a fotografia surgiu, então eu não preciso mais, eu já posso trabalhar com outras técnicas, eu já posso sair de dentro dos meus ateliês. Aí impressionismo, pós-impressionismo, os movimentos de vanguarda, cubismo, expressionismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo, abstracionismo eu já falei. Aí depois a gente vem naquela linha do contemporâneo. Tá? O que eu tenho de arte contemporânea? Eu tenho hiperrealismo, eu tenho performance, eu tenho happening, que já são linguagens híbridas que a gente fala, né, que já estão conectadas com outras artes cênicas, com música. Tá? E aí você vai pensar, não só nisso que eu falei, mas você pode ampliar esse seu pensamento e pensar em fazer uma produção. Ok? E não somente desenhar, você vai justificar o que te levou
Só uma pequena frase que te levou, mas eu gostei porque eu gosto, eu me identifico com esse período, eu gosto desse período. Ah, provavelmente, mas eu preciso que vocês produzam aqui. Eu sei que o nosso tempo é curto, tá? Mas provavelmente vocês vão começar aqui, muitos não vão terminar, mas eu preciso ver esse processo aqui. Ok? Vocês entenderam? Amores daqui, alguma dúvida? Amores de casa. Aí você pode falar assim, mas nós não estamos em vantagem que nós não temos material, de repente, de pesquisa. Tá? Porque, de repente, assim, eu não tenho acesso à internet, em casa tudo bem, ele vai começando a ver as abas dele e ali vai subsidiar, né, essa pesquisa deles. Tá? Eu pensei na possibilidade da gente realmente fazer uso do celular, mas eu não... Isso eu tinha que pedir autorização antes, mas eu vou ter um olhar diferente para vocês. Então, para isso, vocês vão colocar assim para mim, ó, presta atenção. O seu nome e vai colocar a letrinha P, que você estava presente na aula de hoje. Tá? Eu não vou tirar ponto de ninguém, na verdade, eu vou entender que aqui realmente vocês consultaram o conhecimento daqui. E a apostila de vocês, que eu acredito que todos estejam aqui no armário, se quiser buscar, pega no armário. Ok? Alguma dúvida? Você vai escolher algo que nós estudamos ou algo que nós vimos no decorrer da história da arte relacionada a artes visuais, tá? E fazer uma produção, um desenho, uma composição. Ok? Pessoal, aqui tem régua, eu tenho um pouco de lápis de cor. Eu vou pegar o álcool e trazer aqui para deixar. Tem a folha de sulfite. E, ó, para quem interessar, mas assim, que realmente vai usar, tá? Tiver a fim de realmente produzindo uma folha A3, vai fazer, porque essas daqui eu quero depois expor. Quem for usar A3, tá? Então, assim, é somente quem quiser. A4, vai me devolver, mas a A3 é quem quiser, porque depois eu quero expor esse material. Certo? Tudo bem? Então, fica a seu critério. Eu vou começar a distribuição da sulfite primeiro. Pessoal de casa, alguma dúvida? Meu amor, pega uma, por favor. Tem mais de uma. Queridos, um desenho... Quando a gente fala em composição, é compor algo, tá? Um ou mais de um desenho. Isso, acho que tem mais de uma. Tem que só soltar pra mim. Nada. Não vai querer o grandão, Emily? Não vai querer o grandão? Ninguém quer o A3, gente? Porque tem dois aí, querido. Obrigada. Pega três. Vocês não acham que vocês estão muito grudinhos, não? Uhum. Todos tomaram já vacina? Todo mundo? Ela está imunizada de outro jeito. Não deu tempo. Eu sei o que é isso. A minha também. O dia que eu ia tomar a vacina, eu cheguei de viagem no domingo, testei positivo na segunda. Vamos esperar um mês. Vamos esperar um mês. Mas faz parte, meu amor. Tem esse pouquinho, querido? Obrigada. Pode. Amores, queridos, a análise que eu vou fazer dessa produção não é o desenho perfeito, não é a técnica em si, tá? Mas é o que vocês assimilaram de acordo com o que vocês se identificaram no decorrer da história da arte. Algo levou vocês a produzir de acordo com aquele movimento, aquele período, tá? Então, mas não esquece de colocar seu nome e a palavrinha P para quem está aqui presente, tá? Vocês de casa não precisam fazer isso, ok? Somente o pessoal que está presente, tá? E quem está em casa vai me entregar essa atividade na aula que vem pronta. A gente não vai fazer aula que vem essa atividade aqui. Vocês entenderam? Deixa eu ver se tem algo no chat aqui de dúvidas. Não.
Pessoal, aqui tem régua, tem material para colorir um pouquinho, se alguém quiser. Ei, turma! Galera, fala só um pouquinho mais baixo, por favor. Bom dia, tudo bem? Nada, amor. Pessoal, alguém quer apostila emprestada e pega a minha no armário? Não? Então, cena do cotidiano deles, que eles faziam no dia a dia deles. Eles caçando, eles em ritual, por exemplo, em volta da fogueira, o fogo em si, acender logo após a descoberta. Pessoal, todos vacinaram aqui? Sim ou não? Hã? Não vi ali. Sim. Eu lembrei de uma... Oi, amor. Oi? Tem.
Ai, gente, tá frio aqui. Pode, pode, pode. Pode sim, tá? Se quiser trabalhar com recorte de colagem também em casa, eu faço o esboço aqui. Em casa quero usar recorte de colagem, pode também, tá? Não, faz o esboço aqui, pelo menos assim, pra eu ter essa ideia que está produzindo, né? Desenvolvendo algo, Duna, mas pelo menos tem uma ideia do projeto, tá bom, amor? Faltando o quê? Hã? B, de presente. Eu sei que vocês têm acesso, na verdade, a uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, igual o pessoal de casa. Eu abro 300 janelas, aquilo lá me... Ai, gente, que frio! Hã? Caramba! Não dá, tava ali, eu já congelei. E quando você tá bem, tinha que ficar quentinha. Isa, você tá bem, Chuchu? Ai, deixa eu fechar meu negocinho ali, peraí. O negocinho é ótimo, né? Amorinhos, eu só vou fechar o microfone aqui, mas qualquer dúvida, chama a prof, tá?
Queridos de casa, por favor, coloca nome e turma, por favor. Nome e turma, por favor, meus amores. Amores, um beijo. Queridos de casa, um beijo. Até a próxima aula. Saudade, saudade, saudade. Queridos daqui, um beijo. Me entreguem na próxima aula. Se cuidem, cuidem dos que você ama. Obrigada, Lê.
Bom dia, bebês, bom dia, bora lá. Bora lá que a redação vale 1000. Vale pouco. Vamos ver se o povo está me ouvindo. Bom dia, quem está em casa está me ouvindo? Sim, prof. Tá, muito obrigada. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Pegar o negócio para ligar a projeção. E aí, tá bem? Você não mudou nada, você tá idêntica, um bebê. Que bom, né? Você para que se terroriza de ficar colocando a gente para assinar esse trem. Oi, prof. Esse trem. Aqui. Lá, 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 lá. 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 Eu acho que ligou, eu acho que ligou. Tudo. Bebês dinossauros da Pro. Ó, na verdade, eu trouxe uma redação. Deixa eu pegar aqui o pendrive. Porque na semana passada, não sei se vocês lembram, quem está em casa, uma moeda, menos o pendrive. Tem de tudo aqui na minha bolsa. Então, vocês haviam solicitado que eu trabalhasse, assim, textos que não fossem necessariamente nota máxima, né? Aí eu trouxe um. Não é um texto que tem tantos problemas, tá? Mas é um texto que tem problemas. Gente, eu fiz até um story lá no meu Insta. Não sei se vocês assistiram ao Fantástico ontem, mas assim, o ministro da Educação, ele fez um comentário bem desagradável, assim, digamos que infeliz, no que se refere à inclusão de crianças em escolas regulares, né? Ele até disse, inclusive, numa das falas dele, que a criança deficiente, né? Ele disse que pode, vou colocar as aspas, tá? Porque ele colocou aspas, atrapalhar o desenvolvimento das crianças típicas, né? E eu, por ser uma ativista favorável à inclusão das crianças em escolas regulares, né? Até porque meu filho é autista, eu fiquei bastante mexida com isso. Seria um retrocesso ter escola só para crianças deficientes. Agora, engraçado, né? Lutar para aprimorar a escola regular, qualificar o professor, colocar atendentes para as crianças, ninguém quer. Agora, criar novas escolas especiais, pelo amor de Deus, né? E aí eles relacionaram, foi bem interessante a reportagem do Fantástico, porque eles relacionaram aos atletas paraolímpicos. Que boa parte desses que têm ganhado medalhas de ouro e não sei o que, têm se destacado, eles estudaram em escolas regulares e tiveram amigos, professores típicos que os apoiaram. Olha, né, tem coisa mais importante do que essa? A sociedade tem que evoluir? Tem.
A escola regular ainda apresenta muitos problemas em acolhimento, em adaptação das atividades e tudo mais? Sim, mas tanto nós quanto eles têm muito a agregar para a sociedade. Pode falar, Emily. Ai, com certeza. Ai, com certeza. Pode. Está escrito análise de texto, professora ceguinha, achei. Bom dia, Denilson. Ah, seria depois dessa, né? Exatamente. Se não é capaz de citarem ele na redação. O que eles não vão querer, né? Galera, ó, esse tema, como eu disse, essa redação, ela não tem tantas impropriedades, mas ela tem alguns problemas, principalmente relacionados no viés argumentativo, de repertório e tudo mais, tá? Quem tá em casa, tá vendo? Eu vou aumentar aqui a fonte, tá? Até por piedade de quem tá em sala, que tá muito pequenininho. Melhorou? Oiê. Cabo? Ah, tá. Pode, não tô usando não. É seu? Pode pegar. Ah, tá. Pode pegar. Ó, olha aqui. Obrigada, Denilson, obrigada. Olha aqui, terceira série. Então, o tema vai falar de acessibilidade, tá? Coloquei o tema aqui em cima. Esse aqui é o tema, não é título não, tá? Deixa a Pro reforçar aqui, tema. Vamos lá, vamos ver o que tem de bom, o que não tá tão bom assim, o que tá faltando e tudo mais. Vamos dar uma lida. A exclusão das pessoas com deficiência faz parte de um processo histórico, marcado pelo preconceito e pelo sentimento de superioridade entre os indivíduos. Desde a Grécia Antiga, já havia marcas dessa segregação social. Período em que os pais jogavam seus filhos que nasciam com qualquer anomalia de penhascos. Eu poderia até dividir isso aqui. Vejam, ó, faz de conta que eu estou começando o texto. A exclusão de pessoas com deficiência, tá? Faz parte de um processo histórico, marcado pelo preconceito e pelo sentimento de superioridade entre os indivíduos. Vamos pôr um ponto aqui. Isso aqui já seria o ponto de vista. Aí, eu posso colocar um operador analogamente Aí vem o resgate histórico, ó. Desde a Grécia, já havia marcas dessa segregação social, período em que os pais jogavam seus filhos que nasciam com qualquer anomalia de penhascos. Vejam, galerinha, vejam como mudou a fluidez do texto. Não ficou mais fácil de entender? Por quê? O que acontece? O período muito longo, o que é um período muito longo, Lohane? Grande, uma frasona. Deixa o parágrafo confuso. Então, quanto mais objetivo você for, quanto mais operadores você utilizar, melhor para o corretor entender o seu texto. Tem que ter essa perspicácia, entendeu? De pensar, putz, eu acho que o corretor não vai entender o que eu estou querendo externar. Porque às vezes seu ponto de vista é bacana, mas você escreve tudo amontoado e vai emendando e a coisa fica confusa, tá? Então, o analogamente mudou tudo aqui. Por quê? Deixa eu pintar ele de vermelho. Ó, porque ele acabou de dizer, ó, essa pessoa acabou de dizer, ó, um processo histórico. Legal. Analogamente à Grécia Antiga. Ótimo. Tudo bem, até aqui tranquilo. Fizemos a analogia, tem o ponto de vista, essa parte aqui, ó, já é a construção. Vamos pintar de roxinho, adoro roxinho. Aqui já é a construção da minha tese. Deixa eu escrever aqui, tese.
já é a construção da minha tese, que é o meu ponto de vista, tá? Para frente. Segundo dados do IBGE, no Brasil, atualmente, há 45,6 milhões de deficientes, porém, sem acento, erro de digitação, certo? Mas, assim, tem que tomar cuidado, né? Faz de conta que não é erro de digitação, faz de conta que é problema de norma culta mesmo. Vou até colocar em vermelhinho aqui. A maioria dessas pessoas não possuem as mesmas, a maioria não possui as mesmas oportunidades que as demais e sofrem pela falta de acessibilidade no meio social em que convivem. Aqui, como eu estou falando de meio, lugar, eu não poderia usar um onde? Caberia um onde para lugar. Mas tudo bem, deixa o em que também está certo. Diante dessa situação, torna-se evidente que o correto não é a adaptação dessas pessoas ao ambiente em que vivem, mas sim o governo realizar reformas nesse ambiente de forma a recebê-las adequadamente, assegurando seus direitos e promovendo uma maior socialização. Gente, nessa tese, tudo isso aqui sairia, toda essa parte cinzinha. Por quê? Eu não posso, em um único parágrafo, ainda mais um parágrafo de tese, ter 2 repertórios. A Grécia não é um repertório? Sim, mas essa estatística do IBGE não cabe, não dá. Não dá para ter tudo isso no mesmo parágrafo. Fica o quê? Expositivo. Cadê a autoria? Cadê o argumento? Sem contar que fica muito longo. Coloca isso aí em 30 linhas escritas. Vai dar 40. Tá? Não, é que acontece? A frase nominal, ela não é um repertório, ela é uma estratégia de tese. Você vai colocar as palavrinhas, né? Sei lá, preconceito, exclusão, palavrinhas. Aí você pode trazer uma estatística, tranquilo. Mas aqui que eu tenho resgate histórico e uma estatística é muito. Então, nós tiraríamos isso aí. Eu não vou tirar, até para não quebrar o texto. Como que eu faço? Eu vou pintar aqui. De vermelhão, para fazer de conta, tá? Aí, diante dessa situação, essa parte, ela ia casar com essa aqui, ia ficar assim. Vamos tirar. Diante dessa situação, torna-se evidente que o correto não é a adaptação dessas pessoas ao ambiente que vive, mas sim o governo realizar reformas nesse ambiente. Tá vendo a repetição? Ambiente, ambiente. Eu poderia usar cenário, tá? Eu poderia usar lugar, lugares de convivência, o corpo social, alguma coisa assim para não repetir. Eu vou voltar aqui, tá? Só para registrar que estava essa parte aqui. O que foi, Denilson? Hirsch? Aí essa parte é uma tentativa de projeto de texto. O governo tem que realizar para receber adequadamente e assegurar os direitos. Só que assim, isso aqui, essa parte que eu vou sublinhar, promover, ela tem cara de intervenção. Um projeto de texto mais adequado não teria essa cara de intervenção. Seriam 2 elementos que eu iria discutir nos parágrafos na sequência. Ele vai falar disso. Vocês vão perceber que no decorrer do texto ele vai falar que o governo não assegura, não dá, né, as prerrogativas que são necessárias, blá, 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 blá. Em contrapartida, essa ideia de intervenção está muito longa na tese. Poderia ser mais específica, reduzida. Então, assim, eu não tiraria essa parte, mas também não ficou aquela Brastemp. Eu tiraria a parte que está em vermelho, tá? Vamos para frente. Por que eu tiraria a parte que está em vermelho? Porque o parágrafo está expositivo. Depois, quando eu for dar a nota lá nas competências,
Eu vou reforçar isso. Tem pergunta aí, Denilson? Tá. Em janeiro de 2016, entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que reúne as diversas leis aprovadas ao longo do tempo, referentes à melhoria da qualidade de vida dos portadores especiais e que promoveu uma série de alterações no âmbito educacional, de saúde e trabalho. Tá faltando alguma coisa aqui no início? O que está faltando aqui? Isso. Exatamente, está faltando um conector lógico aqui. Eu poderia colocar de início, primeiramente, a priori, ou até nesse viés, nesse contexto, né? Vamos colocar o primeiramente, que é o que vocês mais usam. Isso aqui não tinha. Vamos pintar de vermelhinho. Não. Vermelho é o que eu tiro. Ai, meu Deus, virou uma confusão. Eu não quero mais. Vamos deixar verdinho. Primeiramente, tá. Essa parte do que entrou em vigor, o estatuto do deficiente, não sei o quê, é repertório, gente. Tudo isso aqui é repertório. Aí, de acordo com a nova lei, as escolas não podem recusar alunos deficientes e devem construir todo um aparato que permita a acessibilidade dos mesmos. Olha esse erro aqui. Eu posso usar dos mesmos para fazer referência, para fazer retomada? Não. Acessibilidade deles, acessibilidade dos especiais, acessibilidade dos deficientes, menos dos mesmos. Porque não é um pronome que faz referência de retomada. Mesmos. Vou colocar deles, tá? Além disso, olha o tamanho desse período. Começou lá no de acordo, aí já emendou aqui. Além disso, elas não podem cobrar taxas a mais nas matrículas. Fato que vem gerando grande discordância entre as instituições particulares e o governo. Outra inovação foi que durante o período de trabalho, essas pessoas podem usar o fundo de garantia para a compra de próteses, que antes era só permitido para a compra de imóveis, e houve também a criação do auxílio inclusão, que corresponde à ajuda de um salário mínimo aos deficientes que exercem um trabalho assalariado. Gente, não tem nenhum ponto de vista, só exposição do que mudou. Então, é um parágrafo extremamente expositivo. Ó, ele tem um estatuto, aí depois ele fala dessa nova lei, do que realmente mudou, não sei o quê, aí ele comenta sobre a possibilidade de acessar o fundo de garantia para comprar próteses, não sei o quê, e não diz se isso realmente tem funcionado, se foi vantajoso, se as escolas já se adequaram, se essa acessibilidade tem sido de fato garantida ou não, que é o ponto de vista. Como esses deficientes estão, blá, 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 blá. Então, o parágrafo é expositivo. Vou falar. Já. Não é muito ruim, mas também não é muito bom. Deu para perceber isso, que o parágrafo é expositivo? Vou colocar aqui ausência de autoria, Quem está falando comigo? Ah!
Não, porque os dois parágrafos, os dois devem cumprir aquela estrutura de parágrafo, que é relação de causa e consequência, justificativa, ou só causa e justificativa, ou só consequência e justificativa, que é o repertório. É mais ou menos o que vai acontecer aqui, o que você perguntou, ó. Entretanto, ele disse o que mudou, né, tal. Entretanto, tem um conector aqui, adversativo, tá ok? Muito ainda deve ser feito para alcançar de fato esse projeto de inclusão social. As mudanças realizadas na Constituição, isso aqui deveria estar o quê? Letra maiúscula, né? Constituição. Não são suficientes para erradicar esse problema, visto que... Uma vírgula aqui. Visto que a sociedade continua desrespeitando essas reformas governamentais. Como, por exemplo... Gente, tem algum erro aqui? Como e, por exemplo, tem a mesma função. Eu posso usar o como... Gente, vocês não param de conversar. Se quiser cair fora, fica à vontade. Não precisa ficar na aula. Vocês estão me atrapalhando porque eu estou lutando com vocês. Então, o como faz a mesma função de por exemplo. Ou eu uso por exemplo, ou eu uso como. Tá? Isso aqui acontece bastante nos textos de vocês. Bastante. Então, fica aí a dica, né, de tomar esse cuidado. Os motoristas continuam ocupando vagas especiais destinadas aos cadeirantes e muitos estabelecimentos não possuem rampas, nem adaptações no banheiro para auxílio dos deficientes. Por trás dessa lógica, existe algo mais grave. Essas pessoas com necessidades especiais, por não se enquadrarem no padrão determinado pelo meio social, são muitas vezes... muitas vezes, já que não tem vírgula aqui, eu posso pausar aqui, ó, entre vírgulas. Ridicularizadas e excluídas por serem consideradas incapazes e inferiores pelos demais. Eu nem precisaria disso, por serem consideradas incapazes e inferiores. Ponto. É bem o que o Alexandre perguntou. Lohane, eu posso ter um parágrafo mais expositivo e um parágrafo de argumento? É arriscado no Enem. É o que acontece nesse texto. O primeiro parágrafo ele é totalmente expositivo. Ele fala da lei, que mudou em 2016. Ele fala da necessidade da escola conduzir essas mudanças. Ele fala... Tem um monte de informação. Que isso também mudou na área do trabalho. Tá, e fala do fundo de garantia, era isso que eu queria lembrar. E no argumento 2 está a autoria. Entretanto, muito ainda deve ser feito. Eu falo que é arriscado, não está tão ruim, mas é arriscado. Por isso a importância de projetar o texto. Primeiro explorar, lá no projeto de texto, essa inoperância do governo no que se refere às relações educativas, e depois o estigma, o preconceito. Esse é um tema que você pode abordar as duas coisas. A inoperância, no que se refere à aplicabilidade do estatuto, um argumento, argumento 1. E o estigma da sociedade, o argumento 2. O preconceito, aquilo que é vivenciado no nosso cotidiano. Sem relacionar as duas coisas, daí eu teria um texto mais organizado, planejado, direcionado. É o que eu não tenho aqui. É o que eu tentei, não sei se eu fui clara, né? Vou voltar aqui rapidinho, ó. Eu tentei mostrar aqui nessa parte azulzinha que não tem projeto de texto. Tem uma ideia de intervenção. Governo realizar reformas, receber adequadamente. Mas o que é projetar? É dizer o que não acontece ou o que é um problema. Inoperância do governo mesmo diante de leis e estigma social, preconceito, rótulos, não sei, que também deterioram o deficiente. Pode perguntar, Fer.
Não, esse você fala do primeiro parágrafo, que é a tese. Ah, não, pode sim. Pode. Pode. Ah, não, sim, pode sim, claro. Na tese pode, até porque você já está projetando a intervenção. Mas é que faltou o projeto, ele não fez, ele ficou só nessa ideia do que tem que ser feito e não disse pra gente, ó, eu vou falar disso e disso, A e B, né? Então faltou o projeto ali. Vou até colocar aqui, ó, ausência. Ah, esse teclado, cara, ele não colabora comigo, é uma briga toda segunda-feira. Projeto de texto. Fechei ali. Aí eu vou mostrar, né, onde que você perde ponto, lá na competência, por não colocar esse projeto de texto, porque isso aqui é uma redação de nota mediana, lembra? Que foi aquela que vocês pediram na semana passada, que é aquela nota 800, que é o que o povo geralmente tira, entre 760 e 840, né? É a nota da perseguição. Você não tira nem 900 e tararã, e nem 6. Você fica ali, no mediano. Não, claro, tá no lucro. Mas para medicina não tá, né? Se o seu objetivo é medicina, não tá. Tem que ser 940, 960, para começar a brigar. Para começar a brigar. Então, assim, esse é um parágrafo, só para fechar aqui, é um argumento válido, é uma autoria coerente. Em contrapartida, é um argumento válido, é uma autoria coerente. Em contrapartida, não tem repertório. Porque tudo que ele tinha para dizer, ele colocou lá no argumento 1. Sabe essa falta de equilíbrio no texto? Não está um texto dosado, não está um texto equilibrado. Então, vou colocar aqui, ó, boa autoria, mas, né, ausência de repertório. Claro, tá tudo lá no argumento anterior, Lohane. Vamos pintar de azul. Acho que foi azul que eu usei ali atrás, foi. Aqui eu tô no automático aqui, deixa eu pintar de azul. Agora vem a intervenção, que é a pérola dos olhos. O jeito é gabaritar a matemática. Pior, Denilson. É nada. Se você pegar o jeito, você vai ver. É tranquilo. É tranquilo. Pegou o jeito, é tranquilo. Ah, até parece, você escreve super bem. Ó, entende-se, portanto, crianças. Ó, esse, portanto, é um marcador essencial, conclusivo, que não pode faltar, porque ele é uma conjunção indicativa de conclusão. Começou com entende-se aqui, ó, legal, pode, tá certo, mas poderia ser qualquer outra expressão, diante do exposto, tendo em vista os argumentos apresentados. Ô, Lohane, não quero usar nada disso, posso começar logo com portanto? Claro, portanto. Entende-se, portanto, que a permanência da falta de acessibilidade aos deficientes é fruto da falta de fiscalização por parte do governo, que deveria aumentar. Ah, tá, tudo bem. Essa parte aqui, ó, é a retomada, desculpa, até aqui, ó. Até onde ele fala da fiscalização, é a retomada da temática. Retomada da argumentação, do ponto de vista, da argumento é bom. Eu pensei e escrevi outra coisa. O que acontece? Eu tenho uma repetição aqui, ó. Não sei se vocês notaram. Como que eu poderia substituir para não ficar falta? Isso, ausência. Eu não quero que pinto dê. Tá. Por parte do governo, então aqui eu já tenho um agente. Tá tudo misturado. Vocês vão perceber
que tem a intervenção, só que é uma intervenção misturada. Períodos longos, ela não está assim separadinha, o governo, não sei o que lá, bem bonitinho. Isso aí é uma dica para você tentar deixar a sua intervenção mais organizada. Vai facilitar a leitura do corretor e é uma forma dele atribuir uma nota maior. Porque daí ele não vai precisar ficar caçando no seu texto. Cadê o agente? Cadê a ação? Cadê o meio? Não vai precisar perder tempo. Isso facilita na correção online. Tá, mas o governo está aqui. Se ele é o governo, ele já é um destaque de agente. Vamos pintá-lo. Mais cores. Governo cor-de-rosa. Que deveria aumentar a inspeção dos locais públicos e privados. Tá. Que deveria aumentar. Tem bastante que, ó. Tem um que aqui, tem outro que aqui. Tá, lá embaixo tem mais ques. Tem que tomar cuidado com esse excesso de ques, porque ele gera um vício de linguagem, que é o queísmo, tá? Então, tentar substituir por outros pronomes relativos, dentre eles os quais, as quais, dependendo do objeto, pelos quais, pelas quais, nas quais, nos quais, pode perguntar. Então, se o candidato não lembrar, Fer, do ministério, o ideal seria, para ficar mais direcionado, colocar o nome de uma secretaria ou do ministério, mas se acontecer dele não lembrar, ele também não vai perder ponto. Tá? Oi? Não tá. Isso, exatamente. Não tá errado, só não tá realmente detalhado. Não tá especificado. Que deveria aumentar a inspeção dos locais públicos e privados. Então, o objetivo aqui é aumentar a inspeção. Então, vamos colocar aqui. Seria a ação. Pintar de outra cor, essa cor estranha aqui. Ação. Escrever. E aqui, um agente. Por que você não saiu laranjadinha, ação? Colabora comigo. Ó, nos locais públicos e privados, aqui já começa o detalhamento do meio, da tal da inspeção, da fiscalização. Locais públicos e privados, através... Eu posso usar através? Não, nananina, não. O através, ele é usado para indicar atravessar. A Lohane passou através da porta. Eu ia dizer janela, mas da porta. O sol entrou através da fresta da janela, tá? No caso de estratégia, meio ou instrumento, eu uso por meio de ou por intermédio. X pro através. Putz, Lohane, toda semana eu coloco através nas redações lá que eu mando para você. Pois é, por isso que perde ponto de norma culta, por isso que perde ponto de coesão. Então, elimine esse através do seu texto de uma vez por todas, tá? Então, o errinho aqui, vamos colocar o que você pode escrever. Isso mesmo, Juju, por meio de. Por meio de, ou intermédio, né? Se você já usou por meio de, por intermédio. Intermédio. Tá. Da contratação de mais policiais. Através da revolução tecnológica. Não, é por meio. Não. O através é só no sentido, assim, físico, Denilson, de atravessar mesmo. Atravessou pela parede, atravessou, né, nesse sentido de atravessar. Através dos seus olhos vejo o amor. Então, deveria. É o detalhamento. Direcionar a verba. O ideal é colocar sim, com certeza.
Uhum. Não, tem que colocar. De nada, Denilson. Aqui, ó. Contratação de mais policiais. Eles estão falando aqui, gente, de direcionar essa ação do governo. Aqui está falando de inspeção, né? Inspeção nos locais públicos e privados. Mas também dizer que é necessário injetar verba. Porque aqui já tem um meio, ó. Vai contratar policiais de forma a garantir, ó, os mesmos de novo, que eles construam um aparato especial para facilitar a convivência dos deficientes desses ambientes, e o poder público não deve destinar verbas apenas para a construção dessas obras. Ah, falou da verba aqui, ó, mas também para a sua manutenção. Então, aqui, toda essa parte seria o meio. Espera aí que tem uma parte que é finalidade aqui, ó. Seria o meio, policiais, não sei o que lá, não sei o que lá, meio. E essa parte aqui, ó, a finalidade, né? Além de construir, fazer a manutenção. É uma espécie de finalidade, uma pseudo-finalidade. Está meio embutida aqui. Mas eu vou colocar como finalidade, que seria o objetivo. O efeito é tentar manter. Além disso, é necessária a divulgação de campanhas de abrangência nacional junto às emissoras abertas de televisão, como forma de estímulo. Outra proposta. Divulgação de campanhas nas emissoras abertas de televisão, parari, parará. Outro meio. Outro meio. Foi esse que eu usei. Mais um meio aqui, ó. Denúncia de infratores que desrespeitem os direitos dos cidadãos especiais e também para conscientizar... Não, até aqui, ó. Outro meio aqui. São estratégias menores com pouco detalhamento. Porque, ó, campanha é uma estratégia. Menorzinha, com pouco detalhamento, mas é uma estratégia. Denunciar é outra estratégia, outro meio. Menorzinha, mas é. E essa parte de conscientizar sobre a importância de se aceitar as diferenças e promover a inclusão seria, de fato, o objetivo, né? E é o efeito, literalmente. O efeito é uma parte que não está muito clara nesse texto, deixou a desejar, vocês devem ter percebido isso, que é a finalidade, né? Que é obter essa inclusão. Esse efeito aqui não está aquela Brastemp, né? Ainda é um eixo da intervenção. Mas você consegue ter, ó, o agente governo, que é quem vai fazer tudo de cabo a rabo aqui. Eu tenho o início da ação, que seria fiscalizar, tratar dessa inspeção. Eu tenho o meio, que é contratar policiais, aí as verbas que ele questionou estão aqui, ó. Destinar verbas apenas para construção, não sei o que lá, não sei o que lá. Campanhas e denúncias. Tudo isso faz parte do meio, mesmo que esteja fragmentado. E o objetivo é destacar essa importância de se aceitar as diferenças. Então, eu tenho ação, agente, ação, meio, efeito e detalhamento. O que foi detalhado? O meio. Que é o que, essa parte verde aqui, ó, que é o que a gente mais tem na intervenção. Mas, assim, vocês devem notar que não é uma intervenção muito bem articulada, que tem uma lógica bonitinha, fácil de se entender. Você tem que ir capturando as ideias. Isso é ruim, tá? Vamos para a nota desse texto. Só para a gente finalizar aqui bem rapidinho. Já está acabando nosso tempo. A competência 1, que é norma culta, foi 160, porque tem impropriedades, tá? O uso dos mesmos, repetição, tem a falta de vírgulas em alguns momentos que o período está muito longo e tudo mais. A competência 2 avalia o tema, falou de acessibilidade? Sim. É um texto dissertativo porque avalia estrutura? É. Sim.
Tem área de conhecimento? Tem área de conhecimento, mas assim, tem períodos que estão bastante expositivos, tem muita área de conhecimento, então é 160. A competência 3, seleção, organização, interpretação das ideias para a defesa de um ponto de vista, projeto de texto e argumentos eficazes para defender aquilo que ele pensa. Tá meia boca, até porque aquele parágrafo expositivo quebrou a autoria e aquela tese com estatística e resgate histórico deixou bem exposto também. Tem elemento conector, competência 4, coesão. Faltou aqui, ó, faltou o externo aqui, ó. O por exemplo tá errado, 160. E a intervenção, tá legal? Não, a intervenção tá boa, gente. Assim, tá desorganizada, de fato. Mas consegue contemplar aquilo que precisa ser feito, porque, na verdade, essa desorganização perderia ponto não na competência 5, é na 4, coesão e coerência. Entendeu? Se eu fosse tirar ponto, eu tiraria ponto aqui, ó. Aqui cairia para 120. Por conta da desorganização, a ordem das ideias e tudo mais. Beleza? Muito obrigada, dispensados, beijo. Daqui a pouco eu volto, a gente fala mais. Parar a apresentação. Oi, Nanda. Me chamou? Sim. Sim. Pode.